Vamos começar pelo assunto mais quente, já que está todo mundo ainda repercutindo e conversando sobre, que foi a vitória do Atlético ontem sobre o Libertad, 1-0, gol do Christian. Mafuz, a gente estava conversando antes aqui na prévia, você desistiu de cobrar um futebol mais, não digo nem refinado, mas o importante é realmente vencer para o Atlético, é isso? Não é que eu tenha desistido. Eu já acho que é murro em ponta de faca. Exigir que o Atlético continue ganhando, liderando o seu grupo na Libertadores e jogar um futebol bonito, moderno, com estilo de uma formação consciente, aí é demais. Aí é sofrer demais, né? Então, ou você sofre por uma coisa ou sofre para outra. E eu prefiro, então, o resultado. E o resultado é que, nesse tipo de competição, a curto prazo é o que resolve. O Copa do Brasil e Libertadores adotam um princípio. É um jogo de cada vez. Não existe projeto futuro nesse tipo de torneio. Não, nós vamos projetar, jogar de uma forma ou de outra. Não. É a característica que o jogo exige. Nada mais do que isso. Carneiro, passar a bola para você. O Paulo Turra, ontem, na entrevista coletiva, disse que o objetivo do Atlético é o título da Libertadores. Dá para chegar lá? Dá, evidente que dá. Já deu ano passado, né? Se tivesse um comportamento mais ousado, né? Mas aí existe uma série de fatores que nós precisamos analisar que contribuem para esse tipo de futebol que o Atlético está praticando. Porque é um time de ponta no continente e no país. Ele disputa 3 competições ao mesmo tempo, todas importantes, com premiações, etc. E todas em condições de competir e ganhar. Exatamente, porque ele está no mesmo nível. Só o Palmeiras e o Flamengo que tem um elenco muito mais recheado, muito mais rico. Porém, existe também o desgaste físico e emocional, psicológico, porque o time é cobrado toda hora, né? Tem que ganhar agora do Botafogo, porque é Copa do Brasil. Agora tem que ganhar do Botafogo de novo, porque agora o brasileiro da Série A já vem de 2 derrotas. Agora tem que classificar com o Libertad e tal. Muito bem. Tecnicamente o jogo foi fraco, evidente, porque o Libertad também vinha de uma derrota para o Cerro Porteño e não se apresentou bem. E o Atlético tampouco. Mas o Atlético teve a partida sob domínio, sob controle. Alguns jogadores renderam muito abaixo, os 3 gringos principalmente, Terans, Coelho e Canóbio, ficaram devendo. A jogada para o Vitor Roque não existe, é um problema. Eu acho que o Atlético... o jogo inteiro sem ter uma chance. Sim, aquilo eu acho um desperdício, né, que o Filipão e o Paulo Turra não consigam captar essa inteligência de jogo e alguém, ou 2, tinham que se aproximar do Vitor Roque, ou faz o 2-1 ou triangula uma jogada, que não é possível que o Vitor Roque não tenha chutado nenhuma bola, finalizado nenhuma bola, um jogador com os seus recursos técnicos. Ele atua quase como um volante no ataque, ele marcando os zagueiros. Perdido, ele quer aparecer e tal, ele também está se chateando, provavelmente. Só que isso aí, meu amigo, é que nem ação na bolsa. O jogador de futebol, atacante, goleador que não faz gol, o preço começa a oscilar no mercado. Tanto que lá atrás falava-se nele para o Barcelona, para o Real Madrid, e hoje o Real Madrid está contratando o Harry Kane, do Tottenham, que é um ótimo centroavante. Mas o Vitor Roque, até 2 meses atrás, estava acima dele, vamos dizer, na bolsa de valores do futebol. Até mesmo... E tanto que você tem razão, que o Marco Leonardo do Santos foi para esta Copa do Mundo na Argentina. O Brasil foi eliminado, a Sub-20, e foi o artilheiro do Brasil e passou a ser a bola da vez de mercado. Mesmo o Barcelona parece que a coisa já esfriou um pouco. Já esfriou, o Messi está voltando, né? E aquele negócio, o Messi ama o Barcelona, mas custa caro esse amor pro Barcelona. Hein? Sim. Porque se não despejar um monte de euro na bolsa da família Messi... Aí não tem amor. Não tem amor. Agora, na verdade, o Beckham tá levando ele para o Miami, vai fazer o contrato que o Messi está exigindo e emprestá-lo pro Barcelona.
Agora, o futebol mudou de tal forma, né? O Benzema já está indo para a Arábia, Foi eles não confirmado. param. O Ibrahimovic agora anunciou o final da carreira aos 41 anos. Por que eles não param? Primeiro que caiu o nível técnico do futebol. O futebol mundial está em crise. Não tem grandes jogadores. Por isso que eu acho que o Atlético tem que cuidar melhor do Vitor Roque. Porém, ao mesmo tempo, roda muito dinheiro com nível técnico baixo. A seleção brasileira não ganha uma Copa do Mundo há 20 anos, 5 mundiais. Os clubes brasileiros não ganham Mundial de Clubes há mais de 10 anos. Agora a Sub-20 foi eliminada de forma ridícula. O que é isso? O futebol brasileiro está em crise, amigo. De valores, de dirigentes, de treinadores. Nós estamos num deserto hoje. Porque qualquer jogador aí, como o Mafuz mencionou, o cara faz um golzinho, já vira. Mas voltando valendo no Vitor, ouro. Voltando no Vitor Roque, Carneiro, André. Será que o Turra não percebe nada? Eu acho. Não, eu sou bem sincero pra você. Não quero ser indelicado com o Turra, mas a impressão é que o raciocínio dele é muito curto. Mas o Filipão, a experiência do Filipão. Será que o Filipão não percebe que o esquema está sufocando o Atlético, o jogador e o time de forma geral? O esquema, em razão de que isola o Vitor Roque das principais decisões do ataque? Mas aí que se veja, não é nem questão do treinador, às vezes. O problema é a opção que o Atlético fez pelas contratações. Porque o Canóbio e o Coelho não contribuem. E com a contusão do Fernandinho, o Atlético depende de jogadores bons, mas irregulares. Né? O Alex Santana, o Terans, estou falando no meio de campo. Sim. O Christian ontem entrou, estava na reserva, fez um golaço maravilhoso. Quero pedir, eu ia colocar esse assunto, Carneiro, você já trouxe, sobre o Christian, que é um personagem que acho que merece uma valorização maior. Mas né? é outro equívoco daí do comando técnico, porque veja só, ele é superior hoje ao Terans, ele é mais produtivo, mas ele é reserva, entendeu? São incongruências. É como até outro dia aí, eu estou falando isso há muito tempo, que tinha que jogar Vitor Roque e Pablo. Agora caiu a ficha, eles colocaram os dois e juntos. o Pablo acabou machucando. Aí o Pablo se lesionou. Mas é difícil, o Mafuz tem razão, esse Paulo Turra, esse pessoal, eles ganham muito, o Filipão não quer outra vida. Né? Não quer sair mais nunca mais de Curitiba. Pois ele fica sentado ali. Onde ele vai dar autógrafo, tira selfie, ele é um ídolo, e com Sim, todo o mérito. claro. Não estou tirando isso dele. Só que o futebol do Atlético é muito fraco, pelo custo operacional do departamento de futebol. Mafuz, quero só posicionar o Christian um pouco, porque é um jogador que nem é titular, ou pelo menos não com frequência, né? Ontem ele fez o 4º gol dele na Libertadores. Os artilheiros do Atlético na Libertadores, historicamente, tem 6 gols. O Nicão, o Lima e mais um que me fugiu o nome, que aqui é Marco Ruben, né? Marco Ruben, exatamente. Obrigado, Carneiro. E o Christian fez o seu 4º gol, um gol absolutamente decisivo, um gol que ele meio que tira da cartola, fala, não, deixa que eu resolvo. Saiu cortando pro meio, chutou muito bem. E um jogador ainda jovem com uma história muito bonita. Ele falou ontem, após o jogo, que ele chegou a desistir, foi ser mecânico de caminhão com os irmãos no interior do Paraná. O que dá para falar mais do Christian? Que tipo de recurso ele tem e pode acrescentar ao Atlético? Ele tem muitos recursos, mas que estão escondidos por falta de oportunidade de ser o titular. Porque uma coisa é você entrar no decorrer do jogo, outra coisa é você saber que é o titular do time, tem até o direito ao eventual equívoco. O Vitor Bueno reclamou disso esses tempos. Exatamente. Mas veja bem, a diferença é muito grande. Veja como os jogadores ficam inseguros também. Porque os técnicos modernos, entre aspas, eles não têm mais o time titular, como tinha antigamente. A gente sabia, o titular é esse e o reserva é esse. Eram 22 jogadores, né, normalmente. Hoje trabalho com 30 jogadores, mas o técnico, na cabeça dele, ele não tem 11 titulares, ele tem uns 16, 17. Agora, você se coloque no lugar do atleta, entendeu? Sim. Mexe. Vocês têm toda a tem razão. uma estrutura. Dá uma insegurança. Não pode errar. Tem os jogadores definitivos, uma estrutura, e daí ele faz o revezamento entre alguns jogadores. Mas se o jogador é experiente, como o Thiago Heleno, o Pedro Henrique, Fernandinho e o próprio Pablo,
Eles aceitam isso, assimilam. Agora se coloque no lugar de um jovem. Tá buscando espaço ainda. Claro, ele tem que se afirmar. E no Atlético, fugindo um pouco do dia a dia dele, está existindo um grande problema. A falta de revelação de jogador. O Atlético, a categoria de base do Atlético há muito tempo, nos últimos 2 anos, não forneceu um único jogador para o time titular. Ou pelo menos, se forneceu, o Filipão não quis aproveitar. Os últimos são Bento e esse Christian. O Rômulo não é da base? Mas o Rômulo não dá para contar, né, Carneiro? Eu não sei, é? Ah, não dá para contar, né? Por quê? Ah, é triste. Tá machucado, né? Não, jogou ontem. Entrou no final. Jogou ontem, ele tá voltando, mas não dá para contar. Eu nem me lembro, porque o final do jogo, Não. o jogo estava tão enfadonho, né? Aliás, anularam um gol do Libertad que eu fiquei em dúvida também. Se houve a intenção do jogador. É aí que tá, Carneiro. A questão aí é até da regra, né? Que é uma regra que não permite muito. A regra diz: no ataque, tocou na mão, parou. Não importa se teve intenção. Mas ali, teve. ali a dúvida é se tocou no que a lei considera braço ou não. Essas regras eles mudaram tanto que ficaram incompreensíveis quase. Mas eu quero colocar um outro tema do Atlético aqui para vocês.